Bom dia a todos. Então, que a paz, do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aqui com todos nessa manhã. E hoje nós vamos falar, então, sobre esse tema, palavra falada, energia criada. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou com a capacidade, de falar. Automaticamente, essa fala, ela detém um pensamento. Então, Ele criou, nos deu o dom da fala, nos deu o dom do pensamento e nos deu automaticamente o dom de proferirmos palavras, certo? Então, a palavra, ela existe em tudo que cerca a nossa vida. Seja nos sentimentos, seja nos objetos, seja em tudo. Tudo existe por meio das palavras. Quando nós pensamos em algo, em alguém, seja num objeto, numa pessoa querida, numa pessoa que não é querida, nós proferimos muitas vezes palavras e aquela palavra cria um pensamento. Automaticamente, esse pensamento tem como consequência uma energia. Então, se pensamos numa pessoa, por exemplo, que gostamos, nós vamos pensar palavras e automaticamente energias positivas, certo? Automaticamente, quando nós pensamos em alguém que não gostamos, por exemplo, o mesmo acontece, só que de forma contrária, Então, pensamentos, energia, palavras que nós proferimos, negativas, certo? Então, hoje, nós vamos refletir sobre essa questão. Então, a palavra humana, ela é fruto da nossa longa evolução para a estruturação da mente e a expressão das ideias. A palavra ela existe, ela é essencial, aliás, na construção da vida pessoal, na edificação da sociedade. Ela serve para vínculos, para edificar, solidificar vínculos que são duradouros. Ela é a manifestação da alma, sendo a voz do pensamento. A palavra, ela traduz conhecimentos e sentimentos também. Ela converte vibrações mentais, já que nós estamos falando de energia, então cada palavra que nós proferirmos, ela confere aí uma vibração mental, que alcança entendimento e alcança sensibilidade. E a palavra também exerce influências e ela vai despertar vontades. E todos nós já ouvimos falar que palavras têm poder, sim ou não? Sim. Não é? É muito comum isso. E nós sentimos, mesmo que inconscientemente por algum momento, nós sabemos que a palavra tem poder. Tanto tem poder que quando nós pensamos, por exemplo, numa árvore, nós não vem um pensamento de uma casa, certo? Então nós criamos aquilo. Até mesmo que não existe, nós podemos criar. E nós podemos, principalmente, proferir. E quando nós pensamos nessa questão de a palavra tem poder, nós estamos falando de misticismo, de positividade, não é isso, ou só isso. Numa crendice, por exemplo. Nós estamos falando sobre a questão das palavras faladas, tanto para o bem quanto para o mal, elas podem construir ou destruir totalmente pessoas e situações. Acredito que todos nós aqui já experimentamos tanto da construção quanto da destruição de coisas proferidas por meio de palavras, certo? E lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, diz assim, que a morte e a vida, elas estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto, certo? Então, tanto o bem quanto o mal, elas estão no mesmo órgão, certo? E aí, ela vai, digamos assim, lidar com o nosso pensamento e conosco de acordo com o poder que eu dou para ela. E nós comemos do fruto da nossa própria língua. Não é só o outro. Às vezes a gente pensa que é só o outro, Não, nós também, E aí, pesquisando sobre as várias coisas em relação a esse tema, eu encontrei lá um experimento chamado Poder da Palavra. Tem um vídeo na internet, eu não trouxe porque o vídeo estava ruinzinho, estava travando, até procurei outros, mas eu vou contar aqui para vocês. Um cientista japonês e pesquisador, Masaru Emoto,
Ele fez um experimento colocando 3 porções de arroz, né, um em cada pote, em vidros separados, né? E aí o cientista escreveu assim, lá no primeiro, ele colocou, ó, você é um idiota, para o arroz, certo? No segundo pote, ele colocou assim, obrigado, eu te amo. E o terceiro pote, ele escreveu ignorado, tá? Durante um mês, ele foi para cada potezinho, no primeiro ele colocava, você é um idiota, você é um idiota. Ele falava para esse pote, olhando para ele, você é um idiota. Para o segundo pote, ele dizia, eu te amo, obrigado, arroz. E o terceiro ele deixava de lado, nem olhava, estava lá ignorado. E isso todos os dias durante um mês. No final do experimento, o que ele observou? Isso cientificamente, tá? Que o arroz que ele dizia, você é um idiota, ele ficou completamente, o vidro e os grãos eles ficaram completamente escuros. Do lado de fora, você não enxergava mais o arroz. Ficou totalmente, né? Você não via mais. O arroz que ele escreveu, obrigado, eu te amo, ele começou a fermentar, né? Como se fosse cozinhando mesmo. E quando ele abria a tampa, ele sentia aquele aroma agradável de arroz. Sabe quando a gente cozinha, quando a gente faz o arroz, aquele aroma gostoso? Ele sentia aquilo no vidro, ao destampá-lo. E o terceiro pote que ele ignorou completamente, o arroz embolorou. Totalmente. Então, isso é um experimento científico, tá? O que nós podemos ver com isso? Observar que a ciência ela já considera essa questão do poder da palavra, né? Por isso que nós falamos, né, agora há pouco, que não é misticismo, não é uma questão de crendice, não é uma questão só de positividade. Não, é tudo isso também, só que, além disso, a ciência ela também considera esse poder muito forte. E aí, esse pesquisador ele faz, né, uma advertência, principalmente com a questão de como nós estamos lidando com as crianças hoje. E aí eu lembrei, né, que eu tive um aluno que toda vez que nós íamos explicar, não só eu, mas os outros professores também de outras disciplinas, ele falava assim, professor, não adianta, eu não consigo entender. Meu pai e minha mãe falam mesmo que eu sou burro. E aí, né, nós observamos isso, ou seja, ele já assimilou, porque o pai e a mãe falavam que ele não aprendia nada, que ele era burro. E isso, com o decorrer do tempo, nós observamos, né, e isso mexeu, consequentemente, na autoestima dele, né? Ele não se sentia capaz de nada. Ele começou, né, porque toda vez que ia fazer alguma tarefa ou estudar, ele falava, né, que eles não tinham paciência, e falava, você é burro, você é burro. Então, vejam, e aí esse cientista ele fala, né, nos chama a atenção de como nós estamos lidando com as nossas crianças, muitas vezes, pela falta de paciência, pelo dia a dia conturbado que nós temos, né, nós estamos proferindo palavras para os nossos pequenos, né, palavras negativas, e isso tem uma consequência muito grande. Acredito que psicólogos, né, possam confirmar isso, de como as crianças lidam de uma maneira muito negativa em relação a isso que eles estão recebendo, e isso vai reverberar por toda a fase dele adulta, né? E aí, pensando nisso, que palavras que nós usamos conosco no dia a dia? Tanto conosco, como com familiares, né? Aí deu o exemplo, né, da mãe, do pai com esse filho, com esse aluno, e com os amigos. São palavras de incentivo? Palavras de positividade? Ou são críticas que desanimam, que entristecem, que irritam? Não é? Aquele amigo, aquela amiga que fala assim, nossa, olha que blusa bonita que eu comprei. Fala assim, nossa, essa blusa, onde você comprou? Credo, que cor horrorosa. Nossa, não fica bem com essa cor, né? Será que eu estou? O mesmo que eu pense, eu não falo, não é? E comigo? São palavras de autorrecriminação? Porque nós fazemos isso conosco também, né? De auto nos recriminar, achar que nós não conseguimos, achar que nós não podemos, né? Nos cobrar de algo que deveríamos ter feito de uma maneira e fizemos de outra ou não fizemos. Eu ressalto a minha incompetência ou procuro, de uma forma diferente, melhorar da próxima vez? Eu fico só proferindo, né? Tem gente que olha no espelho, né, e fala assim, você é burro, você fez isso, não devia ter feito. Não é assim? Muitas vezes acontece isso conosco. Ou pensamos, né? Que palavras eu desejo utilizar mais com as pessoas que me cercam?
Eu já disse eu te amo para alguém hoje, não é? Principalmente essa palavra amor, que ela ficou uma palavra tão forte, mas ela foi tão simplificada. Hoje se conhece uma pessoa, né? Se vê, que eu acredito que ver e conhecer são bem diferentes. Nós vemos uma pessoa, né, principalmente em busca de relacionamento, em busca da cara metade, que eu quero fazer ainda uma palestra sobre essa questão da busca da cara metade, né, que todos nós vivemos nisso. Será que nós, nesse momento, quando falamos eu te amo, será que nós estamos amando do mesmo? Né? Então, a palavra amor ficou muito simplificada, né? Nós usamos a todo momento sem, de fato, sentir. E ela tem um poder tão grande, né? Tanto que ela tem poder, que nós verificamos que, hoje em dia, a credibilidade no poder das palavras, ela perdeu espaço, não é? Eu lembro que, antigamente, as pessoas iam comprar, né, na venda, né, daí que a gente tinha aquelas cadernetinhas, né, que marcava lá e a pessoa ia e pagava depois. Ou então, tamanha garantia que aquela pessoa, o dono do armazém, tinha, você nem precisava. Não é? Tamanha confiança que se tinha naquela época. E hoje nós percebemos, infelizmente, que não é tão assim. Então, por exemplo, disse que é, mas não é. Promete-se e não cumpre. Não é? Garante-se que foi, jura até que foi, mas não foi ou não fez. Compromete-se em ir, mas não vai. Acontece muito isso também, né? Não, eu vou, te dou certeza. E a pessoa nem vai, ou então nem dá uma satisfação, não é verdade? Elogia, mas com falsidade. Refere-se a preceitos morais e não os cumpre. Sabe aquela coisa? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Jura que não fez, mas continua fazendo, não é? E com isso, todas essas palavras, todos esses cumprimentos, elas estão relacionadas ao amor, não é? E nós temos dificuldades em nossos relacionamentos pela ausência da força que essa palavra tem, não é? Porque sem amor, a palavra, por mais culta que seja, ao invés de esclarecer, ela vai confundir, não é? Sabe aquelas pessoas que querem falar muito bem, né, usar o vocabulário mais requintado, só que ao invés de facilitar, porque não tem amor, de falar assim, será que eu estou falando algo que realmente a pessoa entenda? Ou ela quer mostrar o ego dela, né, ao proferir palavras que criam uma energia de confusão, ao invés de simplificação. Sem amor, a palavra orientadora, ao invés de formar, ela vai deseducar, não é? Sem amor, a palavra justa, ao invés de libertar, ela escraviza. Sem amor, a palavra apaixonada, ao invés de emocionar, o que acontece? Ilude. Sem amor, a palavra empreendedora, ao invés de construir, ela corrompe. E sem amor, a palavra humorada, ao invés de alegrar, ela vai constranger. Sabe aquelas piadas de mau gosto? Que ao invés de alegrar, ela acaba constrangendo uma pessoa, e às vezes a gente não está pensando nisso e proferimos no sentido de rir, né? Mas que graça aquilo tem? Nós não pensamos. Então, a energia que é criada com base nessas palavras, ela tem um poder muito negativo. E nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, do nosso querido Chico, né, tem várias passagens que falam sobre as palavras. E tem uma parte lá que ela fala sobre o poder dela, o poder da palavra. E diz assim, que o verbo, né, a palavra, ela cria imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. E essas formas, naturalmente, vivem e proliferam, não é? Elas vão criando formas, considerando-se a inferioridade dos desejos e das aspirações das criaturas humanas. Semelhantes criações temporárias se destinam a serviços destruidores, através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Ou seja, a palavra ela tem um poder, muitas vezes, invisível, né, que às vezes a gente não percebe, ou às vezes a gente faz de propósito, e cria um poder de destruição tão grande que reverbera por toda a vida. É muito comum, né, na sociedade, no mundo em que a gente vive, as pessoas falarem, né, que um tapa, muitas vezes, dói menos do que uma palavra.
não é? Porque o tapa eu vou sentir naquele momento, mas depois ele não vai ficar, não é? Eu vou esquecer muitas vezes, ou eu lembro, mas ele não vai doer. Agora a palavra atinge aqui, né, na alma. Quantos desentendimentos, quantos afastamentos nós criamos entre amigos, entre família, justamente por conta da questão de palavras, né? Que a gente acha, é aquela coisa, eu falo mesmo, né? Eu sou assim, falo. Quem quiser me aceitar, aceite como eu sou. E não é bem assim, não é? Principalmente na sociedade, no mundo em que nós vivemos, em que a internet hoje, ela, por exemplo, as pessoas postam alguma coisa e as pessoas não estão interessadas tanto na postagem, mas sim nos comentários, né, nas palavras. E, às vezes, é uma postagem séria, que tem ali uma intenção boa, e ela vai se reverberando, se perdendo, por conta dos comentários, que, às vezes, a gente se liga mais neles, né, se conecta mais na energia dos comentários em si, do que na intenção. Porque o que a gente não pode esquecer é que toda palavra tem uma intenção. Toda. Não existe palavra sem intenção. E aí as palavras, elas são expressão daquilo que carregamos, né, obviamente, na alma e dentro de nós. Mágoa, desejo de vingança, revolta, ódio, dor. Nossos lábios, eles vão se abrir para deixar somente palavras rudes, se nós reverberamos esses sentimentos, né? E quem nos ouvir vai entender o quê? Que nós estamos ali, né, dentro de um ambiente, numa situação tóxica, e muitas vezes ela vai nos afastar, vai se afastar de nós. Porque não é todo mundo, não é verdade, que gosta, que quer ter contato com pessoas negativas. Só que, às vezes, a gente pensa que é só o outro que é. E, às vezes, nós não pensamos que nós também, em muitos momentos, somos. E não percebemos que o outro também quer nos aproximar de algo positivo, para ter algo positivo, e nós afastamos. É aquela coisa, né? Nossa, eu estou com uma dor de cabeça hoje. Ixi, eu estou com uma dor nas costas. Sua dor não é nada perto da minha. Não é assim? Às vezes a gente fala isso até para afastar. Fala, não, ela só fala em doença, isso, mas às vezes ela quer desabafar. E aí eu uso uma palavra que vai afastá-la naquele momento, quando ela precisa de aconchego, né? Ela precisa de acalanto. Agora, se nós expressarmos, né, mediante palavras de engrandecimento, elogiar, de bem-estar, de alegria, de paz, nossa boca, ela vai se tornar instrumento de quê? Esperança, de fraternidade, né, de esperar um mundo melhor. Hoje não está bom, mas vai melhorar. Às vezes a pessoa vem e fala assim, e aí, está tudo bem? Esse está tudo bem, acredita que vai ficar tudo bem. Ali, né, no corredor tem sempre, que eu gosto muito dessa frase, que tem calma, aos poucos a vida vai dando certo, né? E eu sempre me apeguei tanto a essa frase, principalmente no começo, quando eu vim aqui, que aquilo já me abrandava, aquilo já acalentava, né, o meu coração, porque aquela palavra ela tinha um efeito edificador. Quem nos ouvir, então, vai deduzir o quê? Que trazemos a alma clara, a alma iluminada, né, por sentimentos saudáveis. E, com isso, o nosso desafio diário vai sendo o quê? Se tornar cada vez mais frequentes esses estados de ânimos felizes. Por que estado? Porque nem sempre somos, nós estamos, certo? Ora felizes, ora tristes, mas no mesmo momento que a felicidade, às vezes, acaba, a tristeza acaba também e vem outro momento feliz, certo? Nada é permanente, nada é para sempre, certo? E aí nossa tarefa, nesse caso, é nos educar para que nossos lábios profiram palavras que sejam instrumentos do bem que habita em nós. É essencial moderar a língua, certo? Medir as palavras, pensar antes de falar. E aí, no livro Fonte Viva, lá no capítulo 51, ele tem uma lição que fala sobre os sepulcros abertos, né? E o Chico Xavier diz, nessa lição, que há pessoas que enxergam apenas os defeitos. Não é assim? Né? Os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilham a marcha. E aí, até conversando, né, com a dona Neuza, eu estava falando sobre isso. Ela até me sugeriu essa lição para abordar justamente por conta disso, que são sepulcros, né? Parece um caixão aberto, né? Só sai coisas ruins, né? Podres, perversas. Essa associação, essa analogia.
E aí, por isso, as palavras elas têm o poder de criar ou de dissipar estresse, cativar ou afastar pessoas, conquistar ou destruir sonhos, provocar paixão ou abrir feridas na alma e no coração. E há 3 coisas, né, que não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida, né? Por isso é imprescindível que nós eduquemos os nossos sentimentos, disciplinarmente, evitar reclamações, certo? Pois reclamar é clamar várias vezes, certo? Aí na língua portuguesa esse prefixo re é de repetir. Então, quando você reclama, nós clamamos várias vezes. Claro, você tem aquela questão da reclamação por reivindicar algo, né, positivo, que é válido e é necessário na sociedade, não é? Mas isso não pode virar um hábito para que nós reclamemos de tudo. E aí reclamar afeta muito a saúde mental. Ela aumenta os níveis de cortisol no organismo. O cortisol ele é conhecido como o hormônio do estresse. É ele que regula, né, a questão do nível da pressão arterial, né? E nisso ele vai se elevando a cada nova reclamação. Esses níveis elevados de cortisol acarretam hipertensão, insônia, AVC e até ataque cardíaco. Isso cientificamente, tá? Falando. Reclamar demais prejudica a memória, porque estudos revelam, né, que reclamar em excesso afeta o hipocampo, que é uma região do cérebro conhecida como a sede da memória. Estimula pensamentos negativos. Por quê? A partir do momento que nós reclamamos, nosso cérebro ele vai se condicionando vai se acostumando a reclamar, certo? Então eu vou ter o hábito de reclamar de tudo. Tudo que eu enxergo, tudo que eu penso, eu vou ter uma energia de reclamação. E ela vai deixar o corpo fatigado, né? Cansado. Claro, porque a partir do momento que você reclama, que você não vê nada de bom, é como se nós nos sentíssemos cansados. Não é uma leveza, né, que extrai da gente. E aí, com isso, se alguém te magoa, o que nós podemos fazer? Né? Usar palavras no sentido de nos esforçarmos e compreendê-lo. Né? Porque, às vezes, alguém nos magoa, mas ele está passando por algum motivo, alguma situação que, às vezes, a gente não compreende. Né? Então, é difícil? É. Mas ter esse olhar de falar assim, não, peraí, ele fez isso praticamente de graça, né, a troco de nada, e às vezes a gente tem o pensamento contrário. Poxa vida, eu não fiz nada e recebo, né, algo negativo, mas é pensar nisso. Será que ele não está num mau momento? E, infelizmente, ele, do mesmo jeito que às vezes pensamos e falamos, ele também não pensou e falou? Se alguém não te entende, usar palavras, né, tentando mostrar os seus objetivos mais nobres. Alguém fala mal do outro para você? Use palavras mostrando a essa pessoa o lado bom que esse outro tem, que essa outra pessoa tem. Porque todos nós temos o lado bom e o lado mal. Todos, certo? Só que aquela pessoa que quer sempre ressaltar o lado ruim, vamos proferir palavras para que a energia seja modificada naquilo e aí a pessoa tenha esse hábito de ver o positivo no outro também. E aí todos os dias nós temos a oportunidade, né, de usar a palavra para evoluirmos em espírito. Nesse livro, o José Carlos de Luca, né, chamado Pensamentos que Ajudam, ele faz uma compilação lá de 80, digamos assim, situações, né, que nós passamos no dia a dia. Eu elenquei aqui algumas para a gente conversar. Então, uma delas é pratique a autoaceitação. Então, lá no capítulo Lírio nasce do pântano, é proposto que a aceitação, que é se aceitar, nos aceitarmos do jeito que somos, quando fazemos isso, nós enfrentamos o orgulho e a vaidade. Porque só é possível realizar a reforma íntima quando aceitamos que somos sem condenação ou culpa. Se fizemos algo lá atrás, fizemos porque achávamos que aquilo era o melhor a ser feito, né? Ou não sabíamos a maneira melhor a ser feito aquilo. Então é deixar para trás, nos perdoarmos, nos aceitarmos. Tem um outro capítulo que fala transforme seus pensamentos. E aí ele tem o nome de Você tem fome de quê? Ele mostra que todo pensamento e sentimento que alimentarmos vão crescer em nossa vida, seja positivamente ou negativamente.
E nós não devemos cultivar palavras negativas que resultarão em emoções negativas, e o contrário também. Não é uma transformação rápida, né? Só que a gente vai podendo, pouco a pouco, fazer isso. Quando nós estamos de bom humor, as coisas não parecem ser mais fáceis de se resolver, né? Porque, estando de mau humor, aquele problema não vai ser resolvido. Pelo contrário, vai piorar. Não é? Então, estando de bom humor, procurando, e é um hábito, é trabalho, passar por aquela situação de uma maneira melhor, mais leve, né? Porque a energia que ressoamos nisso, para o mundo, ela vai voltar para nós. Um outro capítulo que fala sobre orar e agir, né? Chamado dupla de auxílio, ele propõe duas ações, orar e agir. Através da oração é possível receber a força espiritual, tanto que estamos aqui, né, para isso, para passar por um período difícil. A prece, aqui, em casa, na prática do Evangelho do Lar, ela inspira-nos a fé, coragem, sabedoria para enfrentarmos, né, as dificuldades da vida. E aí ele fala que apenas orar não é suficiente, é necessário agir também. Acreditarmos nas palavras que usamos na prece para que a energia de coragem seja criada a fim de conseguirmos atingir o nosso objetivo. Oração e ação positiva em busca daquilo que se pede resulta no quê? Na prática da esperança, da fé, do amor e principalmente da paciência, que nem sempre nós temos, né? Para entender que tudo vai passar dentro do tempo que é destinado para cada um de nós. E, quando nós fazemos isso, nós estamos abrindo mão de tudo e acreditando no quê? Entregando a Deus, né? A espiritualidade, que estamos sendo amparados por isso. Ele fala também ali de combate o orgulho pouco a pouco. Tem um capítulo chamado Franciscar, que diz que esse orgulho é um sentimento primitivo, né? Que só nos leva para longe da evolução moral. O que é o orgulho? É a ilusão de ser superior, e tem como consequência a soberba, a arrogância, o egoísmo, a vaidade, ou seja, sentimentos que podem nos destruir e destruir quem está perto de nós. É um medo de transparecer quem somos, melhores que os outros, e isso não faz bem a ninguém. Por meio da humildade é possível enxergar o nosso verdadeiro eu, e se nos transformarmos, né, a partir daí. Praticar o perdão e o auto-perdão. Tem um capítulo que fala no largar as pedras, que o perdão na reforma íntima, no lado de se auto-perdoar, né? Antes de perdoar aos outros, nós temos que nos acolher a nós mesmos, né? Perdoar por tudo que estamos precisando, largar as pedras do passado. E aí, depois de exercer esse perdão, esse auto-perdão, principalmente com as outras pessoas, com isso, ele vai trazer benefícios para nós, certo? Porque aí você perdoa, só que o maior libertado é a gente, somos nós. Livrar-se de sentimentos negativos com relação a isso, como o ódio, a vingança, a raiva, a mágoa, são como âncoras, né? Que vão nos deixar atracados e não o outro. O perdão nos deixa mais tranquilos, né? Mais leves, mais equilibrados. Porque nós somos donos da nossa mente e do coração e escolhemos se devemos alimentar sentimentos e pensamentos bons ou ruins. O poder está em nós, não é? Nós somos detentores disso. E aí, num outro livrinho chamado 5 Palavras que Curam, do Múcio Moraes, ele pede, né, para que nós exercitemos essas expressões. Estou bem, né? Eu estou bem. Fazer o teste de dizer em voz firme, eu estou bem, para que isso vire um hábito, certo? O cérebro ele vai se condicionar a isso, mesmo que as coisas não estejam. Isso não é falsidade, isso não é mentira, isso é exercer a fé dentro de nós. Depois eu posso lidar com isso. Não, será que eu consigo? Não, falar, eu posso, eu vou conseguir, né? Isso não é egoísmo, isso não é soberba, isso não é orgulho, é acreditar, é colocar a fé em prática. Eu mereço. Não é? Todos nós somos merecedores, somos filhos do nosso Pai. Como é que Ele quer que nós passemos necessidade? Né? Às vezes passamos algo para que aquilo seja um aprendizado para nós, mas
para que a gente saia daquilo. E proferindo palavras e energia positiva, a gente tem esse poder. Tudo passa, como eu falei agora há pouco, né? Acreditar, proferir palavras nesse sentido de que tudo vai passar e acreditar, porque passa, né? O bom, mas o ruim também. E vem outra coisa boa depois. E ame. O amor cura, envolve, protege e liberta também. Quando usamos essa palavra amor como meio de cura, nós não estamos nos referindo unicamente a um sentimento dedicado às pessoas que estão ao nosso lado, né? E que fazem parte da nossa vida, mas a nós mesmos, principalmente. Desse amor próprio que nós precisamos ter para exercitar. Porque como é que nós queremos amar se nós não nos amamos e não proferimos palavras positivas para nós, não é? Ame seu corpo, a sua forma de ser, o seu caráter, a sua personalidade. Se tem alguma coisa que não está bom, que você, nessa autoavaliação, percebe que não, vamos procurar melhorar, né? Porque nós somos os maiores ganhadores com isso. E automaticamente as pessoas que nos cercam. Quando tiver um problema, ter a consciência de que somos capazes de encontrar soluções. Confiar em si mesmo, porque se você se ama, se conhece e sabe que tem boas qualidades também, certo? E aí cabe, portanto, né, a nós espíritas fazermos o quê? Nos esforçarmos continuamente pela nossa revolução, nossa evolução mental. Que conscientemente criemos uma vida melhor para nós e para todos aqueles que nos cercam. Pois a existência, né, para nós espíritas, em qualquer parte que estejamos, será invariavelmente segundo o que pensamos e principalmente o que falamos. Tá? Então, pensar nessa energia da palavra, lembrando que não é misticismo, não é crendice, não é falácia, é algo que realmente tem poder. E em tempos de internet, né, em tempos de que as palavras elas ganharam uma conotação muitas vezes tão negativa, tão diferente, palavras que antes usávamos e hoje, né, somos recriminados porque usamos, porque antes tinha um sentido, hoje tem outro. Claro, a língua é viva, ela vai se modificando. A língua, o idioma, a palavra, ela se modifica. Você tem aí a influência de estrangeirismos, de palavras, né, diferentes, que elas vão enriquecer nosso vocabulário. Mas pensarmos se aquela palavra ela vai ter realmente uma energia positiva e não o contrário. Mesmo quando discordarmos, sermos moderados nessa discordância, prudentes e bondosos. E não nos esquecermos, principalmente, de que sempre há um sabor nas palavras. A doçura do mel, né, ou o amargor do fel. Todas as palavras têm. Cabe a nós escolhermos, né, que sabor a gente quer colocar. Assim, quando nós, né, todos cozinham, quer colocar ali um tempero gostoso, né, ali o açúcar com moderação, o sal com moderação, mas se sentir o sabor das coisas, as palavras também têm esse poder. E aí eu coloquei aí, né, que as palavras doces são como o mel. Doce para a alma e boa para o coração. Então, que a partir de hoje nós possamos, né, sempre nos lembrar, né, do poder que as palavras têm, poder edificador, poder dissipador, né, e que nós escolhamos sempre o lado bom, né, proferir palavras boas para nós e para os outros, para os nossos pequenos, para quem nos cercam, né, porque isso vai fazer muito bem para nós. É uma energia que você vai criando para si, que você vai estar constantemente bem. Tá bom? Que Deus nos abençoe sempre, que possamos sair daqui com essa lição aprendida, nós todos, né, porque todos nós passamos por desafios no nosso dia a dia, mas que antes de proferir palavras, pensemos nelas e sabermos que essa energia que proferimos vai fazer muito melhor, primeiro para a gente, e consequentemente essa energia ela vai, não é, trazendo a todos que nos cercam, tá bem? Fiquem todos com Deus e até a próxima.